Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui na casa dEle, né? Junto com nossos irmãos, com o único propósito de nós abrir o nosso coração, de nós nos derramar na presença dEle, né? Que no final desse culto nós possamos sair não do mesmo modo que a gente chegou, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos encoraja depois de um dia de trabalho, um dia de correria, o corpo pedindo para ficar em casa, para se deitar, para assistir um filme, alguma coisa. Mas o Espírito Santo nos dá aquela energia, dizendo assim: hoje eu quero falar contigo. Vamos abrir nossas Bíblias. Um salmo que eu amo demais é o Salmo 16. Salmo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nosso Deus, que Ele é grande e tremendo. Salmo 16. Glória a Deus. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Não, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Nos tem todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção da minha herança, e o meu cálice. Tu és o meu arrido, a minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amemo. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor, né? Esse salmo aqui é muito maravilhoso. O versículo 2 diz: digo ao Senhor, tu és meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em tudo, nós não devemos nos preocupar com nada, porque Ele sempre tem suprido as nossas necessidades, sempre tem nos dado força nessa caminhada, que às vezes nós queremos olhar para um lado, olhar para o outro, e aquele cansaço físico, mental, é nessas horas que o Senhor nos dá aquela energia e nos dá a fortaleza. Vamos curvar nossa cabeça, vamos nos ligar nesse momento, vamos abrir nosso coração, vamos louvar, vamos adorar, vamos dizer tudo o quanto Ele é bom em nossas vidas.
no nosso dia a dia foi cansativo, foi correria, mas nesse momento Deus nos dá essa hora e meia de nós parar, de nós nos desligar com quem ficou em casa, com quem ficou lá fora, com quem ficou no trabalho, com quem ficou daquela porta para fora. Mas nesse momento vamos nos ligar, vamos olhar para cima e dizer: Senhor, fala comigo. No momento que nós possamos sair daqui, não do mesmo modo que nós entramos, mas nós viemos sair renovado e transformado. Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos aqui, Deus, mais uma noite, Senhor, que o Senhor nos concede, Pai, de nós estamos aqui, Deus, junto com nossos irmãos, Senhor, abrir, Senhor, nosso coração, Pai, e mais uma oportunidade, Senhor, de Te louvar e de Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Reconhecemos, Senhor, que nós somos pequenos e falhos, Pai. Por isso, Senhor, todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, Pai, nós queremos, Senhor, ser totalmente dependente de Ti, Pai. Porque o nosso maior bem é o Senhor, Pai. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o pão que nos alimenta. O Senhor é a água, Pai, que mata a nossa sede, Pai. O Senhor é o ar, Deus, que nós respiramos, Senhor. O Senhor é a nossa força, Pai. Naqueles momentos, Pai, que nós pensamos, Senhor, que estamos só, Deus. Mas é o Senhor que está do nosso lado. O Senhor, Pai, que nos estende, Pai, as Tuas mãos e diz: Filho, eu estou contigo, Pai, Filho. Por isso, Pai, nós somos, Senhor, totalmente, Senhor, dependente do Senhor, Pai. Por isso, Pai, nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração, Pai, dizer que nós Te amamos, que nós Te adoramos, Senhor, e o Senhor é tudo, Pai, em nossas vidas, Pai. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração, Pai, e louvar, Pai, Te dar, Senhor, o verdadeiro louvor, Pai, a verdadeira adoração, Pai, através dessas belíssimas hinos, Senhor, e louvores a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que não seja, Senhor, só da boca para fora, Pai, mas que possamos, Senhor, ser o íntimo, Pai, o profundo coração, Pai, aquele íntimo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque nós queremos, Senhor, Te dar o melhor, Pai, a melhor adoração, o melhor louvor, Pai. E nós queremos, Senhor, nos aquebrantar, Senhor, na Tua presença, Pai. Por isso, Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, tão maravilhosa, Senhor, e tão prazerosa, Pai, que está, Senhor, na Tua casa, Pai. Está, Senhor, na Tua presença, Pai. Por isso, Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. É assim, Pai, que eu já Te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Aleluias. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Não, dá para ser mais forte, tem pouca pessoa, mas eu creio que ainda existe um povo vivo aí. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Isso, vamos adorar Ele nessa noite. Nós te glorificamos nessa noite, Senhor Jesus. Vamos adorar Ele com palmas. Deus, meu Pai, meu amor, tudo, razão de tudo. Deus, meu Pai, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso Te sentir todo dia e olhar pra Tua luz pra não me perder. Meu Senhor, Tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a Sua casa, mora em
preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Deus meu, Pai, amor, tudo, razão de tudo, Deus meu, Pai, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa. E deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa. E deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Aleluia, Jesus. Seja glorificado e exaltado, Senhor Deus. Tu és maravilhoso e grandioso, Jesus. Aleluia, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado.
te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui as nossas vidas, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que a ser tão alvo eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui as nossas vidas, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Senhor, e enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que a ser tão alvo eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui as nossas vidas, usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluias. Usa-nos conforme a tua vontade, Jesus. Usa-nos conforme o teu querer. Neste momento a igreja está com a oportunidade de trazer ao altar do Senhor seus dízimos e a sua oferta. Vamos continuar adorando a Ele com todo esse louvor, com toda a maravilha, com tudo aquilo que nós temos para dar a Ele de melhor nessa noite. Nós viemos aqui, Jesus, para te adorar. E Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso. E a cada dia mais nós temos certeza disso. Nós temos certeza a cada dia mais que Tu és um Deus maravilhoso, Jesus. Nós te glorificamos neste lugar, Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Ele
pelos séculos dos séculos. Vamos clamar a Ele nessa noite. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, só tu és. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só a igreja neste momento, cante. E quem já pisou
Dá para ser mais forte, meu irmão. Não sabe onde mais uma vez. Vamos cantar Ele mais uma vez com todo o fôlego que nós temos nessa noite. E quem já pisou Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. E agora, nesse momento, vamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, fala o que o Senhor quer falar ao meu coração. Amém. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer tudo aquilo, Pai, que os nossos olhos, Pai, nem podemos, Senhor, imaginar, Pai. Mas porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor é poderoso, Deus, Senhor. Por isso, Pai, nós te amamos e nós te adoramos, Senhor. Senhor, abençoe esses dias, essas ofertas, Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, abençoando, Pai, a cada um, Pai, que contribuiu, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo, Senhor, as portas, Senhor, do céu, Pai, e derramando, Senhor, bênção, Senhor, sem medida, Pai, sobre aqueles, Pai, em nome do Senhor Jesus, que te dá, Senhor, com amor, com sinceridade, Pai, porque isso, Pai, essas dívidas, essas ofertas, Senhor, é para mantimento, Senhor, da tua casa, Pai. Por isso, Pai, a tua casa precisa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqueles, Pai, que ainda não te oferta, Pai, que não que dá, Senhor, o dízimo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, abrindo, Senhor, portas, Senhor, de emprego, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, suprindo, Pai, as necessidades daqueles que precisam, Senhor, e que necessitam, Pai. E nessa terra, Pai, precisamos, Senhor, do emprego, Pai. Por isso, Pai, aquelas pessoas, Senhor, aqueles irmãos, Senhor, que abriu o seu coração, Pai, e te pede, Senhor, uma porta de emprego, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor possa, Senhor, estar providenciando, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, uma porta, Senhor, de emprego, Pai, para que os teus filhos, Pai, venham te dar, Senhor, a oferta, Senhor, o dízimo, Senhor, devolver, Senhor, o dízimo à tua casa, Pai, com amor, Pai, com alegria, Pai. Por isso, Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar providenciando, Pai. Senhor, agora nesse momento, Pai, nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração, Pai. Queremos, Senhor, que o Senhor fale, Senhor, no nosso coração, Pai. E nós queremos, Senhor, estar, Senhor, de coração aberto, Pai, para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem, Senhor, para falar ao nosso coração, Senhor. Não só o que nós queremos, Senhor, para agradar o nosso eu, Pai. Mas se for, Deus, para puxar, Senhor, a nossa orelha, Pai. Nos consertar, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, está falando para nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós venhamos, Senhor, colocar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, no nosso coração e viver, Senhor, a Tua palavra, Pai. Por isso, Pai, o nosso maior prazer, Pai, é quando nós colocamos a Tua palavra, Senhor, no nosso coração e nós viver, Senhor, a Tua palavra, Pai. Por isso, Pai, muito obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Teu Filho aqui nesse momento, Pai,
vai estar, Senhor, ministrando a tua palavra, Senhor. Seja como ele já sempre tem sido, Pai, um canal, Pai. Mas nessa noite, Senhor, venha transportar mais e mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que não seja ele falando da boca dele, Pai, mas que em nome do Senhor Jesus, Pai, o teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento, Senhor, venha descer e venha derramar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Como naqueles dias, Senhor, de Pentecoste, Pai, que aquele povo se alegrava, Pai, pela tua palavra, pelos teus ensinos, Pai, e nessa noite, Senhor, venha acontecer o mesmo, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. É assim, Pai, que eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora o presbítero Júnior está com a oportunidade. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Está nos dando a honra de nos visitar essa noite, aqui o irmão Neto, a Micaele, sua esposa, e o Caleb, seu filho. E se a igreja local quer receber os nossos visitantes com alegria e amor, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. O André já é de casa, né, André? Eu trouxe teu pai, mano. O Neto pensou que teu pai ia vir, ó. Fica à vontade, meu irmão, para juntos adorarmos a Deus, tá? Esse lugar não é outro senão a casa do Altíssimo. Mas quem tiver trazido suas Bíblias, abra conosco no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Eu não quero me estender muito, mas quero falar aquilo que Deus colocou ao meu coração para a igreja essa noite. E peço que no momento em que eu estiver ministrando, os irmãos intercedam, roguem pela minha vida, pois preciso das misericórdias do Senhor e rogo aos irmãos as suas intercessões. Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Um texto muito conhecido de nós, leitores, amantes, conhecedores da palavra e ouvintes da mesma. E eu tenho certeza que Deus falará conosco nessa noite de uma forma diferente, de uma forma poderosa, porque Ele é bom, sua palavra renova-se. Ezequiel, capítulo de número 37, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 7, e em seguida, vamos ler até o versículo 11, tá bom? Vou dar um intervalo aqui, mas vamos ler direto. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 cantos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou
entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Só até aqui. Ainda de pé, feche sua Bíblia, feche também os seus olhos, curva sua cabeça em direção ao chão, se ligue com Deus nessa noite. Pai, obrigado, Espírito Santo, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, poderosa, gloriosa e majestosa. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença e termos a liberdade de te cultuar, de ler a tua palavra, de fazer menção das tuas escrituras. Queremos te pedir, Senhor, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui na tua presença e rogamos, Senhor, a ti, que o Senhor venha me usar com bondade, misericórdia, bom Deus, infinita misericórdia. Deus, eu me coloco agora em tua presença, em tuas mãos e te digo, Pai, faz em mim e através de mim, conforme a tua vontade. É no nome de Jesus que eu te oro, te louvo e já te agradeço. Amém e glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Texto, irmãos, onde fala desse homem de Ezequiel, ossos secos, vale. Talvez você já tenha visto vários tipos de mensagens sobre esse texto. Pregadores eloquentes, pregadores de renomes, pregadores com um histórico conhecido, já pregaram sobre, vários pregadores pregaram sobre esse texto, e todos eles de forma avivada, de forma profética, de forma até ousada, né? Mas nessa noite quero trazer, não me comparando jamais, o nosso pastor está longe disso, mas um pouco de um estudo sobre essa mensagem, né? E prometo nessa noite pregar de uma forma um pouco diferente. Quero ser mais objetivo no que diz o texto, no que diz um pouco sobre esse estudo, né? Primeiramente, irmão, esse homem chamado Ezequiel, esse profeta chamado Ezequiel, a Bíblia diz que ele teve uma revelação. E essa revelação, ele viu algo macabro, não era algo de comum, né? Uma revelação boa, mas ele viu um exército de pessoas mortas. Na realidade, ele viu só os ossos. Ele viu quando já não tinha mais nem jeito. E a Bíblia diz que veio sobre ele a mão do Senhor. E quem levou ele em espírito foi o próprio Senhor. Então, essa experiência que Ezequiel teve foi uma experiência sobrenatural, uma experiência diretamente com o Senhor. Existem vários tipos de revelações, vários tipos de profecias, vários tipos de visões, mas essa visão que o profeta teve foi uma visão diretamente com o Senhor. Foi o Senhor que levou ele. Ele diz que veio sobre mim a mão do Senhor. A Bíblia diz, lá no Evangelho, um dos Evangelhos diz que eis que a mão do Senhor. Teve uma visão, se não me falha a memória, Mateus teve uma visão que Deus havia como uma mão, do pequeno, a mão do tamanho de uma mão de um homem. E veio a abundante chuva. Então essa mão, do tamanho da mão de um homem, veio sobre Ezequiel. E essa mão levou ele em uma revelação extraordinária, uma revelação profunda, uma revelação grandiosa, porém macabra, uma revelação muito triste, porque quando a mão do Senhor leva ele a esse vale, quando ele abre os olhos espirituais, ele contempla não coisas boas, mas ele contempla só ossos, e ossos separados uns dos outros. E quando ele talvez tenha visto aquilo, talvez no seu coração diz: meu Deus, que mistério é esse? Só osso. E aí Deus começa a falar, o Senhor começa a falar com Ezequiel daquilo que se tratava através daquela revelação. Olha o que ele diz:
E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeiramente, Ezequiel participou e foi testemunho de vários tipos de avivamento. E nesse capítulo não foi diferente. Nesse capítulo 37, se vê um avivamento, porém, antes do avivamento, escreva isso: todo avivamento que antecede o avivamento, primeiro vem a dor, primeiro vem a prova, primeiro vem a luta, primeiro vem as dificuldades. Quando Ezequiel é levado em espírito com a mão do Senhor sobre essa visão, aparentemente dali não ia sair nada. Quando Ezequiel é colocado no meio do vale de ossos sequíssimos, porque a Bíblia diz que não estavam secos, estavam sequíssimos, estavam praticamente, quando a Bíblia retrata essa palavra no mais profundo, sequíssimos, ela quer dizer que quase era impossível reviver. Porque enquanto há seco, Deus faz jorrar água do deserto. Ele poderia reviver, mas quando ele faz questão de enfatizar que eles estavam sequíssimos, ou seja, eles estavam além de secos. Era mais difícil. Aí me lembro agora de um homem chamado Elias, quando profetiza, quando ele olha para o povo lá, o povo blasfemando contra Deus, adorando o Baal, ele diz: olha, vamos aqui, vamos fazer hoje, vamos saber hoje quem é o Deus verdadeiro, se é o de vocês ou se é o meu, o que eu prego ou o que vocês pregam, o que vocês adoram ou o que eu adoro, o que eu vivo ou o que vocês vivem. Vamos fazer uma prova aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um holocausto, vamos arrodear aqui, fazer aqui um rego, vamos colocar aqui água, e o Deus que consumir com fogo será o Deus verdadeiro. Aí o povo faz lá o holocausto, prepara lá, começa a adorar, chamar o Baal, começa a chamar, invocar, clamar, bater. Diz que ele começa a se mutilar, começaram a endoidar, se perturbar, e nada. Elias até é ousado e disse: não, clama mais alto aí, talvez ele deve estar dormindo. Deus de vocês deve estar dormindo, ele deve ter tirado um cochilinho. Clama mais alto aí para ver se ele escuta. Aí Elias viu que não ia sair nada daquela tocha, não ia sair nada daquela toca. Não, peraí, mas tá bom, agora é minha vez. E ele faz uma oração, porque ele tem a certeza do Deus que ele serve. Irmão, tenha a convicção do Deus que você serve. O Deus que você serve é o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Adão, de José. Esse mesmo Deus ainda vive no nosso meio, e Ele está interessado em fazer prodígios e maravilhas no nosso meio. Quando Elias olha para aquele povo e começa a interceder: Senhor, esse povo aqui está murmurando, esse povo está blasfemando, mas tenham certeza, eu sei o Deus que eu sirvo. E se tu és o Deus que eu sirvo, Senhor, envia fogo do céu e consome esse holocausto. A Bíblia diz que quando ele fechou a boca, o fogo desceu e consumiu o holocausto. E todo aquele povo viu e teve que se prostrar e dizer: só o Senhor é Deus. Esse Deus que a gente serve é Deus de coisas extraordinárias, é Deus de coisas gloriosas. E às vezes Ele nos leva a um grau de relacionamento para que nós possamos testificar e até mesmo provar daquela grandiosa que Ele tem. Às vezes Ele quer provar a nossa fé, Ele quer ver o tamanho da nossa fé ao profetizarmos. Porque imagine só, Elias, em um determinado momento, ele traz para si a responsabilidade. Ele diz: olha, sobre a minha palavra não vai chover sobre a terra. É muito fácil dizer: olha, eu profetizo em nome de Jesus, joga a responsabilidade para Jesus. Lógico que no Evangelho, pela graça, ele diz: olha, quando rogarem em meu nome, serão concedidos para que o meu Pai seja glorificado no Filho e o Filho seja glorificado no Pai. Então eu deixo vocês profetizar no meu nome. Jesus deu essa autoridade para nós. Mas é muito fácil hoje, pela graça, nós profetizarmos em nome de Jesus, e quando não acontecer, a culpa é de Jesus. Não, foi eu profetizei em nome de Jesus. Mas Elias não, no Antigo Testamento Elias traz a responsabilidade para ele.
Ele disse: olha, eu não estou preocupado aqui com o que vocês estão falando, ou se vai acontecer, ou se não vai acontecer. Eu sei do Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo é capaz de fazer. Então, sobre a minha palavra, não vai descer chuva sobre a terra. Ele traz para si a responsabilidade. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabia do Deus que ele servia. E Elias, a Bíblia diz também que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas tentações, as mesmas provações, as mesmas dificuldades, era carne que nem nós. Mas Elias era ousado na presença de Deus. A diferença era essa, é que ele agia com ousadia. Irmãos, e todos os homens da Bíblia que foram ousados, tiveram ousadia em fé, eles romperam em fé. E a maioria deles estão escritos lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Não existe, você quer deixar legado na terra, ouse em fé. Seja ousado, veja o que ninguém vê, fale o que ninguém fala, profetiza o que ninguém profetiza, declare o que ninguém declara, faça o que ninguém faz. Seja diferente nessa terra, e Deus vai usar você de forma diferente. E esse homem era diferente. Este homem chamado Ezequiel tinha algo diferente na sua vida, no seu legado, no seu ministério. Tanto é que Deus escolhe este homem para colocar no meio de um vale de ossos secos. E quando Ezequiel chega, que ele fica de pé diante do vale, ele olha, aí Deus fala com ele: agora eu vou falar contigo. Olha o que Deus diz: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse, Deus se relacionando com Ezequiel. Deus fala ao ouvido de Ezequiel, e olha o que Deus diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha a pergunta que Deus faz. Sabe o que é que Deus queria saber dele? O grau de fé dele. Porque, irmãos, Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão, mas eu vou dizer uma coisa para você: tenha fé. Sai daqui nessa noite dizendo: vai dar certo, eu vou vencer, a porta vai se abrir, Deus vai me entregar a minha vitória, é pela fé. Eu vim para um culto de ensino, mas eu vou sair daqui cheio de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a circunstância diz que não, ei, quando ninguém liga para você, quando você faz a entrevista e o telefone não toca, ei, não te preocupa não, ouse em fé, profetiza sobre a sua vida e diga: vai tocar, essa vaga é minha, a porta vai se abrir e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Às vezes Deus quer ver a nossa ousadia. Sabe, irmãos, deixa eu confessar alguma coisa para você. Hoje eu passei o dia meio cabisbaixo, meio triste. Às vezes os problemas, vêm, mano, para tentar entristecer a gente. Eu fiquei meio cá hoje, de um lado para o outro, pensando, pensativo. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou pregar desse jeito? Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Cheguei em casa do trabalho, a única coisa que eu sei fazer é orar. Se você quiser orar, meu irmão, você pode me chamar que eu vou na sua casa orar. Orar é comigo mesmo. Jesus, a única coisa que eu sei fazer é orar. Tem misericórdia da minha vida, renova minhas forças, renova os meus ânimos. Quando eu chego aqui, o primeiro louvor, Deus já renovou minha força, meu irmão. Deus já renovou. Eu estou aqui hoje querendo voar nas asas do Espírito. Eu saí de casa dizendo: vou pregar só 30 minutos, 40 minutos, vou dar glória a Deus e acabou-se. Quando eu chego aqui, eu estou com vontade de pregar 3 horas. É assim que Deus faz. Isso aqui eu confesso para os irmãos. Eu vim hoje, saí só a misericórdia. Cheguei aqui hoje. Eu cheguei hoje aqui, eu quase dou umas cambalhotas, uns mortal para trás, uns pulos para frente. No primeiro louvor que o Felipe tocou. Louvor abençoado, Felipe. É isso que Deus faz, irmãos.
Às vezes a gente pensa que não, e Deus faz que sim. Deus muda a lógica humana, a cronologia humana. Deus, ele confunde a medicina, confunde os médicos, confunde o dono que pensa que é dono da terra, dono do país. Está todo mundo depositando a fé no presidente. Diz que o presidente caiu. Ei, irmão, Deus pode cair quem quiser. Deus não cai nunca. Deus não perde o seu trono para ninguém. Ele é o dono do céu, da terra e do universo. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Operando Deus, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, ele já era, e ninguém há que possa escapar das suas mãos, porque quando ele opera, ninguém impede. Aleluia, glória a Deus. E ele pergunta: Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Eu já tinha dito que não ia extrapolar muito aqui hoje, mas a gente chega aqui, as coisas mudam. Eita Jesus. Aí ele diz assim, ó, ele diz assim: tu o sabes. Não, Senhor, aí é contigo. O Senhor sabe se pode ou se não pode. Eu já vi pregador dizer que aqui ele estava dizendo, jogando a responsabilidade para Deus. Não, ele diz, na minha convicção, eu conjecturo que ele diz assim: Senhor, eu sei que tu pode fazer, então tu também sabe, porque se eu sei, tu sabe. Se tu me chamou até aqui, então tu sabe o que pode acontecer. A Bíblia não dá continuidade no texto do que ele fala. Ele diz só: tu sabes. Mas eu quero conjecturar que aqui não é falta de fé. Aqui ele está dizendo: Senhor, se eu cheguei até aqui, tu vai fazer. Eu conjecturo que na mente de Ezequiel ele fez isso, né? E ele diz assim, ó, por quê? Porque se ele tivesse dito: não vai acontecer nada, Senhor, Deus tinha parado por ali. Mas olha o que é que Deus diz: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei. Não, perdão, versículo 4, ele diz assim: então me disse, olha o que é que Deus diz: profetiza sobre estes ossos. Se Ezequiel tivesse sido negativo naquele momento, se a expressão de Ezequiel fosse uma expressão negativa, Deus já tinha dito: não, então nesse aqui não é que usar não. Esse aqui é fraco. Vai para lá. Vou chamar Jeremias, Isaías, qualquer outro. Porque Deus, ele usa quem se deixa ser usado por ele. Não se engane, você não quer ser usado por Deus, ele não vai lhe usar, meu patrão. Agora, se você quiser ser usado por ele, te prepara, porque quando ele usa, ele faz coisas extraordinárias. Então, se nesse momento aqui, porque existe a interpretação, eu vou fazer aqui simulação para você bem rapidinho, não sou muito ator não, mas eu vou fazer uma simulação. Olha aqui, a forma que Ezequiel talvez tenha falado: tu sabes. Agora sim, tu sabes, Pai. A mesma palavra, a mesma frase, mas de expressões diferentes. E a Bíblia não consegue falar da expressão facial de Ezequiel, porque a expressão facial, ela fala muito, ela difere muito. Por isso que às vezes é muito bom de conversar cara a cara. Às vezes a pessoa liga para mim: ei, irmão, eu quero falar contigo. Vem para cá, meu filho, conversar comigo, teste a teste, é melhor. Porque na expressão da sua face, eu vejo o seu semblante é diferente. É muito bom você me esculhambar por telefone, me esculhando na minha cara aqui. Você vê logo aí, você vê se o cabo é macho, se não é. Não é verdade? Porque falar pessoalmente é muito diferente do que falar por telefone. Tem gente que não tem coragem de falar pessoalmente e fala por telefone. Ou então fala para os outros: ó, o irmão Júnior lá, não sei o quê. Fale para ele, meu filho. Acaba fofoqueiro e vem falar da vida dos outros para mim, ele corta logo o barato. Aí fala para ele, macho, fala para ele no que é melhor, fala na cara dele. Eu me coloco logo no lugar. É falar, fale para ele. Se é macho, ou se é fêmea, fale para ele, fale para ela. Aí fica falando de tititi, aí na casa: ei, dá um copo de água aí, um quilo de sal, só para falar da vida dos outros. Tá com sal na cabeça dele, diga: tá repreendido espírito de fofoca, em nome de Jesus. Fale na cara dele, porque a expressão facial fala muito, irmão. Aí tem gente que chega arrodeando. Ai, para lá, circunciso. A expressão facial de Ezequiel mudou a história de Deus, mudou a vontade de Deus, mudou o projeto de Deus. Porque quando Deus leva Ezequiel a essa revelação,
Era uma revelação macabra. Tudo morto, não tinha vida, não tinha esperança, estava sem fé, não tinha como fazer nada. Aí ele disse, não, vou levar ele lá para ver o que é que ele diz. Aí quando ele disse, e aí Ezequiel, o que é que tu acha aí? Eu não creio, irmão, que Ezequiel disse assim, tu sabes, Senhor, eu não creio nisso. Eu creio que tu sabes, Pai, o que fazer. Aí Deus diz assim, ó, então se eu sei, profetiza sobre eles, esses ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é que muda tudo. A voz do Senhor é quem dá o norte. A voz do Senhor é quem dá a direção. A voz do Senhor é que faz o morto reviver. Quando todo mundo pensava que Lázaro estava morto, Jesus chegou e disse assim, não te preocupa não, ele só dorme. Porque para você pode estar morto, mas para Jesus só dorme. Para a gente às vezes não tem esperança, mas para Jesus Ele é esperança. Para a gente às vezes não tem mais jeito, mas Jesus tem jeito. Para a gente o pau que nasce torto nunca se endireita, mas Ele é o carpinteiro, Ele muda e coloca as coisas no lugar. Para a gente parece que nada vai acontecer, mas quando ele chega no ambiente, algo diferente acontece. Ele é Deus. E quando Ele manda profetizar no nome do Senhor, aí Deus diz, não, agora é comigo. Você fez a sua parte, você teve fé. Eu vi na sua expressão facial que você acredita. Então se você acredita, eu vou fazer a diferença. Então traga para mim agora a responsabilidade e deixa o resto comigo. Ezequiel, profetiza. Às vezes Deus quer apenas que a gente profetize. E essa profetiza que Deus fala, essa profecia, não é o dom de profecia, porque existe a profecia, existe o dom da profecia. Você pode profetizar sobre a sua vida, você pode profetizar sobre o seu ministério, você pode profetizar sobre a sua família, você pode profetizar sobre o que você quiser. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, se não me falha a memória do versículo 2 para frente, a Bíblia diz que a nossa boca, ela tem um poder para amaldiçoar e para abençoar. E às vezes nós oramos e não recebemos porque pedimos maus, pedimos para os nossos próprios deleites. Escute, existe uma mulher chamada Ana, passou toda a sua vida sendo humilhada, sendo desprezada por uma mulher chamada Penina. E essa mulher tinha filhos e podia dar filhos ao seu esposo, e ela não podia. E ela se atribulou, muito se angustiou o coração. Enquanto ela estava pedindo, o conjecturo, tá? Não está na palavra. Depois você diz, irmão Júnior está pregando heresia. Não, eu conjecturo, eu gosto muito de ir além daquilo que você imagina. Eu gosto de pensar, a minha caixa às vezes sai do lugar, vai longe e volta. Às vezes eu sou meio doido nos meus pensamentos. Eu conjecturo e imagino eu que Ana passou a vida todinha orando, pedindo um menino para esfregar na cara de Penina. Eu imagino assim, Senhor, me dá para me mostrar para essa mulher aqui que eu também tenho menino, que eu também posso dar menino, que eu também posso gerar. Porque naquela época, a mãe que não podia gerar, ela era rejeitada pela sociedade. Ela era desprezada. Ela era tida como mãe inválida, como que não serve, porque eles levavam muito à risca o que Deus disse, crescei sobre a terra e multiplicai. Então, como ela não podia multiplicar, não podia dar filhos, era tida como uma maldição. Mas só que Deus quebra a maldição. Deus faz milagre. E ela, enquanto orava com egocismo, de forma egocêntrica, para esfregar apenas na cara da sua concorrente, Deus não atendia. Mas teve um momento que ela decidiu mudar a sua oração. E ela disse, Senhor, se o Senhor me der um menino,
macho, eu vou colocar ele ao teu serviço. Ele vai te servir na tua casa. Ele não será ela está querendo dizer que ele não será meu. Eu apenas verei o milagre, mas o milagre eu coloco no teu altar. Quando ela decide mudar a sua oração, a forma de orar, aí Deus, não, pera aí, agora ela está me tocando aqui, meu, eu senti alguma coisa diferente aqui. Essa mulher está usando aqui, está rompendo em fé, ela está tendo ousadia. O que ela está fazendo aqui não é qualquer um que faz. Agora eu vou ter misericórdia. Aí Deus rompe a madre e ela tem um menino. Aí ela cumpre o voto, coloca a serviço do sacerdote. Então, às vezes, irmãos, o que pode mudar o rumo da nossa história é a nossa oração, é a nossa fé, é ousar em fé, romper em fé. Isso, às vezes, é que vai mudar o nosso norte. Irmão Júnior, mas eu tenho orado 10 anos. Mude a forma de orar. Diga, Senhor, se o Senhor fizer isso, faça um voto com Deus. Porque eu fiz muito voto com Deus. Gosto muito de fazer voto com Deus. Se o Senhor fizer. Teve um dia que eu estava sentado aqui. Aí estava a menina sentada bem aqui. E ela não era casada, era uma jovem. E eu via na barriga dela uma luz como se fosse brilhando assim, saindo de dentro do umbigo dela. Eu sentado aqui. Eu disse, Senhor, o que é isso, pelo amor de Deus? Tem coisas que a gente vê, pede para Deus não ver. Eu não quero ver isso não, pelo amor de Deus. Jovem, eu dizer para ela que a menina estava vindo um brilho na barriga dela. Imagine aí, que estreito era esse? Estava namorando na época a menina. Isso, meu Júnior, você está dizendo que eu estou em pecado? Você vê, é uns estreitos que às vezes Deus mostra. Aí eu fiz prova de Deus, Senhor, se essa revelação que o Senhor está me mostrando for de Ti, o Senhor vai causar uma oportunidade aí, eu vou entregar. E todas as vezes que ela fazia questão de sentar bem aqui, eu disse, misericórdia, meu Deus. E toda a vida eu via. Aí teve um dia que eu estava em casa, cheguei de trabalho, cansado. Aí eu tinha conversado com a minha esposa. Eu converso muito com a minha esposa. Aí eu disse, minha filha, eu vi isso. Deus me mostrou isso, mas não sei o que é isso aqui não. Não estou orando a Deus aqui para Deus me dar direção, porque Deus só me mostrou a visão. Deus não me disse o que era. Está mandando eu dizer para a pessoa. Mas eu estou com estreito. Se eu digo, se eu não digo, que vai pensar o quê, pelo amor de Deus? E quando Deus manda, Deus se responsabiliza, irmão. Aí, eu cheguei de trabalho em casa. Quando eu chego do trabalho, quem está lá em casa? A figura abençoada. Eu falo, meu Deus do céu. Aí quando eu olhei, eu disse, misericórdia, Jesus. Aí quando vou passando, nem olhei para a pessoa, para não ter perigo. Fui pegar logo minha toalha para ir para o banheiro. Quando eu vou passando, a Jane, ei, Júnior, tu lembra daquela revelação? Tu não vai entregar agora? Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, vai me colocar no estreito desse. Aí eu pedi a oportunidade a Deus. Deus colocou a oportunidade. Minha mulher é meio caladinha, bichinha. Aí ela rasgou logo assim, fala, meu Deus, me colocou no estreito. Aí, irmão, quando Deus manda, eu disse, irmã, eu estava sentado, sim, assim e assado. Eu via um brilho saindo dentro da tua barriga. Era como se fosse algo reluzente. Uma bênção muito grande, assim, algo muito extraordinário. Entreguei o recado. Aí tinham marcado lá um negócio das mulheres lá em casa, era só mulher. Quase que me expulsava de casa desse dia. Tentaram me expulsar ainda. Tranquei a porta do meu quarto, não deixaram sair dentro do quarto. Aí as mulheres lá, negócio das mulheres. Aí Deus começa Deus rasga os céus, começa a mover algo sobrenatural. Toma a sávia em espírito, usa a sávia para testificar aquilo que Deus tinha me revelado. Rapaz, foi um mover do céu tão grande. No mesmo dia, Deus entregou aquilo que eu pedi, confirmou aquilo que eu pedi. Senhor, se for, causa uma situação e o Senhor vai me mandar eu entregar. Deus permitiu a situação, Deus confirmou através da sávia e o milagre aconteceu. A irmã teve um menino, está casada, é uma bênção de Deus hoje aí, para a glória de Deus. Então, às vezes, é coisa que Deus revela a gente,
E aparentemente é coisa louca. Mas Deus, Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs, confundir as que são normais. Esse é o nosso Deus. E quando Deus leva Ezequiel essa revelação, Deus quer ver se Ezequiel tinha capacidade de suportar. E Ezequiel diz: não, tu sabes, Senhor. Eu creio que se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai fazer. E ele diz: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quando ele traz essa palavra vivereis, é porque estava morto. E lá no versículo, se não me falha a memória, o último versículo que nós lemos, olha aqui, versículo de número 11, a Bíblia traz a significativa de que era isso aqui, do que representava isso aqui. Olha o que ele diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Escute, pastor Valtinho pregando aqui no aniversário da igreja, ele disse que Deus tem um pacto com Jerusalém, com Israel. Pastor Ednael pregando domingo também confirmou a mesma coisa. Deus desde o começo, desde lá do Egito, Deus faz promessa, levanta um homem chamado Moisés: Moisés, vai pegar o meu povo está escravo, eu não permito isso, eu não aceito, é inegociável, eu não aceito o meu povo ser escravo. Tira esse meu povo da escravidão, das mãos de Faraó, e eu vou levar para uma terra que mana leite e mel. Deus sempre, desde o início, Deus planeja o melhor da terra para os seus filhos. Receba essa palavra, isso aqui é profético. Deus tem o melhor para a tua vida. Não aceite coisa pouca, Deus tem coisas grandes. Deus é Deus de coisas extraordinárias. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Tem gente: não, mas peraí, tá bom, mas só isso aqui tá bom, tá? Não, Deus tem algo extraordinário a me entregar, e eu vou além. Ouse, sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Aí leva a uma terra que mana leite e mel. Tira esse povo do Egito aí, porque eu tenho coisas extraordinárias para o meu povo. E quando Deus, desde o início, separa o melhor para Israel, aqui não é diferente. E quando Deus olha para o povo dele, morto, em decadência, em espiritualidade, em carnalidade, tudo de ruim, aquele povo estava perecendo. Aí Deus traz essa revelação para Ezequiel: Ezequiel, está vendo isso aqui? Isso aqui representa o meu povo. O povo de Israel estão dessa forma. Espiritualmente estão mortos, sem fé, sem ânimo, sem vida, sem esperança. Mas eu te trouxe aqui, Ezequiel, para uma grande responsabilidade. Profetiza sobre o meu povo. Aparentemente era só ossos, tinha nada, mas Deus diz: é o meu povo. Você, Ezequiel, ou a nação, ou qualquer ser humano, pode olhar para o meu povo e não ter mais fé nele, não ter mais esperança, não acreditar mais. Mas eu não, Ezequiel, é o meu povo, eu acredito, mas preciso de você para que você profetize. Então profetize, Ezequiel. Deus, desde o início, Ele quer usar homens na terra. Desde Adão, feito do barro, desde a época de Adão, Deus poderia dar ordem a todo o universo, sim ou não? Sim. Tudo foi construído pelo poder da sua voz. Quando Ele resolve criar o homem, aí Ele sopra o espírito de vida em suas narinas. Mas desde o princípio, Deus quer se relacionar com a humanidade. E esse chamado foi cobiçado pelos anjos. Os anjos queriam descer e dizer: não, Senhor, peraí, deixa eu ir lá resolver essa parada, deixa eu ganhar alma para ti.
Deixa eu profetizar. Deixa eu pregar. Aí Deus, não, Nina, não. Se aquete. Eu já tenho um povo que eu conto com eles para fazer essa obra. Esse povo é eu, é você, meu irmão. Então, eu não sei qual é a área da sua vida que está seca. Se é a sua esposa, se é o esposo, se é o trabalho, se é a faculdade, se é o desemprego, se é a enfermidade. Eu não sei. Mas em qualquer área da sua vida ou da sua família, você tem o poder de levantar a sua mão e profetizar. Profetize vida, vida sobre vida, e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Quando Deus chama Ezequiel, não é porque Deus não podia fazer, é porque Deus sempre conta com o homem. Deus sempre conta com a humanidade, porque Deus quer se relacionar-se com a humanidade. A colaboração profética e a obediência de Ezequiel contribuiu muito para que o milagre acontecesse. Se Ezequiel não tivesse sido deixado ser usado por Deus, Deus poderia levantar outro, sim ou não? Sim, mas talvez de forma diferente. E às vezes Deus, Ele quer que nós nos posicionemos para que Ele venha nos usar conforme a sua vontade. Às vezes é questão de posicionamento. Nós temos que estar no local certo, na hora certa, no momento exato, para que Deus venha cumprir em nós o seu chamado. E Ezequiel estava, e se deixou ser usado por Deus, em prontidão, para que um grande avivamento acontecesse. Foi preciso essa pessoa deixar ser usada. Ezequiel estava pronto a ser deixado ser usado por Deus nessa tarefa. Aí uma pergunta: será que nós estamos como Ezequiel? Será que nós estamos em prontidão, prontos para sermos usados por Deus, conforme aquilo que Ele já tem determinado para as nossas vidas? Porque não pasmem, irmãos, não se engane, Deus tem um chamado na vida de cada um de nós diferente. O meu chamado é diferente do seu. O chamado do Felipe é diferente do chamado da Sávia. Às vezes semelhantes, às vezes no louvor, mas a forma de louvar, de se expressar, de ministrar é outra. Deus tem um chamado para várias pessoas na palavra, para pregar a palavra, mas a forma de pregar é diferente. A minha forma de pregar é diferente da do meu pastor, mas não quer dizer que Deus usa a minha vida menos do que a dele, ou a dele menos do que a minha. São formas diferentes, porque Deus, Ele é multiforme. Mas sim, Deus tem um chamado para a sua vida. Apenas se posicione, apenas se coloque na posição de Ele você ser usado por Ele. E Ezequiel estava no prontidão para ser usado por Deus. E muitas das vezes a gente foge do chamado que Deus tem para a nossa vida, e a gente deixa de ver coisas extraordinárias. A gente deixa de viver o sobrenatural de Deus. Então, meus irmãos, aquele povo, aqueles ossos estavam sem fé, sem esperança, mortos nos seus talvez delitos e pecados. E se nós olharmos, fizermos um giro de 360 graus ao nosso redor, como se encontra a humanidade hoje? Não precisa ir muito não. Só quem vai caminhando, ou quem vai de bicicleta ou de moto, dê só uma roda ali na praça. Veja como está a sociedade, a humanidade, entregues aos seus delitos e pecados. O último louvor que o Felipe louvou aqui agora, falava de que nós não andamos mais, não nos conformamos mais, não dá certo mais vivermos em ambientes os quais não são os nossos. E eu fui ali agora na escola da minha filha deixar ela. Tinha um negócio de trabalho lá, não sei o que, negócio de colégio, de quadrilha, umas barracas lá, não sei o que, misericórdia. Quando eu cheguei, eu disse: não, esse ambiente aqui não é mais para mim não. Aí quando você olha as pessoas, os pensamentos mundanos,
pensamentos egocêntricos, querem viver a sua própria vida do jeito que quer. Dá certo? Dá. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom. Parece que está dando tudo certo. Parece que está feliz. Parece que está acontecendo. Parece que está prosperando. Pensa que está sendo feliz. Mas a Bíblia diz que no fim é morte. Mas na presença de Jesus não. É vida eterna, vida em abundância. Aqui ele tem paz, gozo, regozijo, alegria, esperança, ânimo, renovo, fé, esperança. Deus tem coisas extraordinárias para as nossas vidas. E não é uma alegria passageira. Eu já vim do mundo e sei que lá sim é uma alegria passageira. E quando você chega em casa, existe um pregador, Billy Graham até citou essa citação, e diz que dentro de cada ser humano existe um vazio, do tamanho de Deus. Não tem nada, irmãos, nada que vai preencher esse vazio. Você pode ser o homem mais rico da terra. Você pode ter o carro mais caro que existe. Você pode ter a família maior que tiver. Você pode ser o bam do momento. Nada vai preencher esse vazio. Nada. Só Deus. É por isso que muitas das vezes, eu digo porque eu tenho convicção do que eu falo, eu era do mundo, e eu às vezes estava nas festas, arrodeado de pessoas, cheio de dinheiro, cheio de prazeres momentâneos, e quando chegava em casa, tinha aquela ressaca moral e aquele vazio na alma. Não tinha dinheiro no mundo, uísque no mundo, droga no mundo que preenchesse. Não tinha mulher no mundo, podia ser a Gisele Bündchen, não preenchia. Só Jesus. Aí quando eu achei Jesus, meu irmão, de nada disso eu tenho falta, porque Jesus preencheu o vazio que estava na minha alma. Só Ele pode preencher. É por isso que aquele povo estava vazio. O povo de Israel estava sem fé, sem esperança, sem ânimo. E Ele traz um homem, um profeta, para levar para aquele povo e diz: profetiza sobre o meu povo vida, fé, esperança, ânimo, porque eu tenho vida eterna para meu povo. Profetiza, irmãos. Se seu pai ou sua mãe, ou seu tio, ou seu avô, ou sua irmã, ou seu primo, um grau de parentesco distante, se você acha que não tem mais vida, não tem mais fé, não tem mais jeito, ei, irmão, chegue em casa nessa noite com autoridade, com que Deus lhe deu, concedeu, com profetize sobre a vida dele, e diga: ele vai ser salvo, ela vai ser salva, ele vai ser liberto. Eu profetizo libertação, eu profetizo vida, eu profetizo ânimo, eu profetizo esperança. Essa angústia vai cair por terra, esse desespero vai bater em retirada, essa ansiedade vai ser repreendida, e Deus vai trazer vida, tempo novo, em nome de Jesus. Profetize. Você tem autoridade para isso. Profetize. Profetize coisas boas. Ei, irmão, chega de profetizar coisas ruins. Já basta o mundo profetizar coisa ruim. A pessoa chega perto de mim para negócio de negatividade, vai dar certo não, eu só logo de perto. Fico logo setado. Minha vontade era de esculhambar. Eu só esculhambo porque eu sou crente. Uma vez eu cheguei uma roda e disse: rapaz, para fazer assim, acho que aqui dá certo. Se a pessoa disse: não, mano, desse jeito aqui, será que não seria melhor? Tudo bem. Mas quando a pessoa: não, dá certo não. Eu fico logo zonzo. Eu dou vontade de sair logo de perto. Negativismo, irmãos. Repreenda todo o negativismo que venha para perto de você. Seja positivo. Seja ousado na fé. Rompe em fé e diga: vai dar certo. Aparentemente pode não ter vida, pode não ter esperança, pode não ter mais jeito, mas eu sirvo um Deus que ressuscita e vai dar certo no nome de Jesus. Chega de pessoas com negatividade.
Nós temos que levantar com ousadia e dizer o contrário, profetizar coisas boas. E Deus gosta disso, que a gente rompe em fé. Existem pessoas, irmãos, morrendo sem Cristo. Vamos ficar de pé? Quero finalizar, vai dar 9 horas, misericórdia, Jesus. Nem comecei aqui ainda, Felipe. Olha aí, ó. Ia começar agora. Misericórdia. É assim que Deus faz. Existe um homem chamado William Booth. Ele escreveu um livro, The Seven Spirits of God, The Spirit of Life. Os 7 Espíritos de Deus, o Espírito de vida. E nesse livro dizia o seguinte: ele se tratava sobre o Vale de Ossos Secos. Depois, se você puder ler esse livro, muito bom esse livro. Eu peguei só essa parte dele aqui, depois eu vou ler todinho. Só nisso aqui eu já gostei do livro. Ele expôs algo sobre o Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. O Vale de Ossos Secos, o mundo perece para o homem cujos olhos se abriram para a verdade dos fatos. Em verdade, ele é um grande cemitério, repleto de homens, mulheres e crianças, mortos em delitos e pecados. Olha o que esse homem diz. William Booth, ele diz que esse livro trata-se de um mundo cheio de homens, mulheres e crianças mortos em seus delitos e pecados. Até quando? Parafuso vai acochar agora. Até quando nós vamos ver pessoas morrendo em seus delitos e pecados e nós não vamos liberar Jesus para elas? Até quando? Está na hora de nós começarmos a oferecer Jesus. Existem pessoas hoje morrendo sem Jesus, nos seus delitos e pecados. Pessoas que estão entregues ao vício das drogas, da prostituição. E às vezes uma palavra de Jesus muda o rumo da história. E às vezes existem pessoas sem vida, trancada no seu quarto, com depressão, ansiedade, se mutilando, não acredita mais que pode ser vitorioso ou vitoriosa, não acredita mais em Deus, não acredita mais na felicidade, está sem vida, está que nem esses ossos, que nem o povo de Israel, sem fé, sem esperança, sem ânimo, só sabe chorar. Ei, mas nessa noite, se tiver alguém ouvindo o som desse microfone, eu profetizo vida sobre a sua vida. Ei, a depressão nessa noite vai bater em retirada. O vício das drogas está sendo repreendido. Deus tem vida para você essa noite. Deus tem vida em abundância, tem felicidade, tem ânimo e tem esperança. Ainda existe vida em você. Ainda existe esperança. Louva, Felipe, aquele hino. Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos neste lugar, Jesus. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensarem
que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô mudando o contexto porque eu quero impactar. Eu já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô mudando o contexto porque eu quero impactar. Eu já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. Eu vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Você pode aplaudir a Jesus? Ainda tem jeito, meu irmão. Pode a sociedade não acreditar mais em você, mas eu acredito. E Deus acredita. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, se reconciliar com Jesus? Vem aqui à frente, eu oro por você. Se tiver alguém que foi tocado por essa palavra, que arde no seu coração o desejo de entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar com Ele, vem aqui à frente, eu oro por você. Venha. Deus quer fazer, Deus quer mudar a tua história.
tiver, eu oro por você. Amém? Se não tiver, se quiser vir, eu oro. Vem, Neto, para Jesus, vem, macho. Vou orar por ti essa noite. Amém. Amém? Não tem ninguém? Vamos embora? Tem algum aviso aí? Programação da semana. Domingo, culto de louvor e adoração, às 6h30. Venha, traga a sua família para a gente adorar a Deus. Não esqueça do quilo do amor. Quem tem fome tem pressa, tá, pessoal? A gente quer formar em cestas básicas aí, o departamento social. Então traga o seu quilo do amor. Siga nas redes sociais, @Elbetel Paracuru, @Ogelbe Paracuru, @Elbetel Kids Paracuru, @Demep Paracuru. É muita arroba. YouTube, Elbetel Paracuru. Facebook, Elbetel Paracuru também. Glória a Deus. Amém? Levante sua mão. Glória a Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Que nós viemos fazer que nem Ezequiel, profetizar sobre os vales de ossos secos. Seja qualquer que seja um familiar, um parente, seja o nosso patrão, nosso funcionário, nosso colega de trabalho, colega de faculdade, colega de estudo, seja quem quer que seja, nossos pais, nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos, seja quem quer que seja, Pai, nos dá autoridade para profetizarmos e que haja vida, Senhor. Profetizamos vida na nossa família, vida na nossa parentela, vida no nosso trabalho, vida no nosso ministério, vida nessa igreja, vida nos nossos filhos, vida nos nossos pais, vida na nossa vizinhança, vida nesses bairros, vida nessa cidade, vida nesse país, vida na nação. Liberta, salva, transforma, cura, batiza com o Espírito Santo. Vida, Senhor. Profetizamos um tempo de avivamento sobre essa nação, em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos dá um final de semana abençoado, Senhor. Nos livra de todo mal. Fica conosco. Guarda os teus filhos. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos no nome de Jesus. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E só quem crer como eu creio, diga bem forte comigo: amém! Não sai daqui.